Olá, sejam muito bem-vindos ao quadro Você em Cena. E hoje quem está em cena é Regina Dias. Seja bem-vinda, viu, Regina? Obrigada, Patrícia. Prazerzaço nessa forma informal de fazer uma entrevista, tô adorando. Que bom. Regina, você é de São Carlos ou não? Não, eu sou natural de Ribeirão Preto e nasci em Ribeirão, estou sempre lá, a família está toda lá e quando eu entrei na universidade, eu praticamente virei, minha relação com São Carlos começou a partir daí. No momento, Pelos estudos, então, que você veio para cá? eu entrei na Universidade Federal, no curso de Ciências Biológicas e nesse interior eu vivi o circuito universitário, conheci o Geraldo, que é meu marido, né? E aí todas as atividades se limitaram à cidade e acabamos nos casando e virando praticamente São Carlense. Filhos? Tenho 2 filhos, tenho a Ana Luísa, que hoje praticamente está se formando também em Ciências Biológicas, e o Pedro Henrique, que está fazendo cursinho, logo está aí, tentando uma nova carreira também. Me conta uma lembrança boa da sua infância. Nossa, a primeira infância minha, eu divido a minha infância em 2 fases. Até os 10 anos, ou 10, 11 anos, eu morava numa casa lá em Ribeirão Preto, do lado da casa dos meus avós, e a gente tinha aquele elo familiar muito próximo, a avó do lado, os tios, minha mãe, o pai, aquela criançada, brincadeira de rua, né? A gente vivia solto praticamente, e brincávamos bastante, tinha aquela relação de família, né? Almoço, casa da avó, festa, aniversário, todo mundo muito junto, e a vizinhança, brincadeira na calçada, todo mundo à noite sentado, os pais, né? E eu tenho essa saudade dessa época, inclusive. Eu tô muito saudosista. E O que aí, você queria ser nessa meu época? pai faleceu com 10 anos. Ah, novinha. Quando e aí eu tinha 10 anos, meu pai faleceu de acidente, e aí nesse mesmo dia após o velório nós mudamos para casa da minha avó, da outra avó, e aí foi uma outra fase, né, que é pré-adolescente, né? Então veio uma outra história, outras. E quantos irmãos você tinha? Nós somos 5 irmãos. 5. 5 irmãos. E na infância, você já sabia o que queria ser quando crescesse? Absolutamente, eu acho que eu passei por fases como qualquer criança. Eu já quis ser aeromoça, mas eu queria ser coisas da época, né? Artista, mas a mulher era um pouco tolhida nessa época, né? A gente ficava assistindo a TV, as telenovelas, na época faz tempo, tinha TV Tupi, a Record, e a gente ficava idealizando algumas profissões, né? Mas assim, o foco maior era a mulher, a dona de casa, a mãe, né, de filhos, família, não que família, constituição de família. Mas assim, eu acho que eu brincava mais e não parava para pensar muito nisso. Eu me lembro do fato de querer ser aeromoça, porque era uma profissão para mulher, né, que mais de glamour, né, de independente, mulher bonita, independente, poliglota. Era bonito. Eu achava interessante. Agora eu quero conhecer a sua história profissional, mas depois dos nossos intervalos, pode ser? Beleza. Fique agora com nossos apoiadores culturais, a gente volta já. O quadro que vocês estão assistindo é o quadro Você em Cena, e hoje quem está em cena é a Regina Dias. Regina, me conta um pouco agora sobre a sua história profissional. Como começou? O que você faz hoje? Eu acho que Regina, ela é constituída de 3 atividades, praticamente. Ou 4, ou 5, não sei, mas olha, são 3 que eu sempre pratiquei. Comentei com você anteriormente. Eu sempre gostei de esporte, né? E eu sempre tive assim, um desempenho com o esporte de uma forma mais competitiva, representativa, tanto para a cidade de Ribeirão Preto quanto para São Carlos e a Universidade Federal, o circuito universitário. Quando eu entrei na universidade, eu comecei a praticar a música, né? E eu comecei a cantar, né? No
dentro do próprio contexto universitário, né, nos grupos e nos eventos interrepúblicas, né, e DCE caso. Então eu comecei a trabalhar com a música e fui, acho que, aprimorando no decorrer dessa prática, né? Comecei a cantar em bares. Você foi, né? Autodidata? Não fez curso? Não, eu praticamente fui autodidata, mas assim, extremamente bitolada em melhorias. Eu ficava preocupada, quer dizer, eu sempre tive uma preocupação em fazer o melhor. Então eu queria, por exemplo, cantar como minha referência eram as grandes cantoras da época, que era a Elis Regina, então acho que todo mundo tem ela como referência, né? Nana Caymmi, eu gostava de Nara Leão, apesar de uma voz mais tímida na época, mas Dalva de Oliveira, eu gosto da Ângela Maria, eu gosto dessas cantoras de rádio, né? Dessa fase da música. E eu tentava entender e querer, pelo menos, praticar um pouco mais, um pouco melhor, né? Na época. E aí, naturalmente, quanto mais você faz, você vai adaptando, você vai aprimorando. Então, aplicando assim, técnica vocal. Eu queria que você dividisse um pouco com a gente a sua bagagem de trabalho. Onde você já cantou, com quem, experiências? Eu cantei... Nossa, eu tenho que reunir algumas coisas que nos trabalhos foram interessantes. Bom, participei de shows, assim, abri show do Dominguinhos, do Chico César, com o grupo Hamilton Seus Estados que eu participo, junto com Maria Butcher, e também com Juarez Moreira, um grande harmonizador, instrumentista, harmonizador, compositor, mineiro, Simone Guimarães, participei com o show com ela, fiz a abertura do show dela e cantei com ela, com Ginga, Paulinho Nogueira. Quem me fez muito, deu muito essa abertura e esse contato, me facilitou e favoreceu esses contatos, foi a pessoa do Hamilton, do Hamilton Viana, que hoje é o responsável pelo grupo Hamilton Seus Estados, que a gente lançou um CD em 2004, um CD muito bonito, com participações especiais, produziu alguns trabalhos em shows, que inclusive a Encena, ela documentou 2 desses shows meus, né, que o último foi a História de um Valente, que eu produzi em homenagem ao centenário Nelson Cavaquinho. O anterior, que foi o Elas por Ela, uma homenagem a Márcia, Nana Caymmi, Elis Regina, são 4 segmentos que a Encena documentou também, né? E nós temos o DVD. E o primeiro que eu produzi sozinha praticamente foi a Bossa Ainda é Nova, que foi em homenagem aos 50 anos da Bossa Nova. Quem quiser saber mais informações sobre os seus trabalhos, agenda, tem algum site, blog, como que funciona? Eu tenho um site que é o MySpace, né? Onde a gente reúne um pouco da história do nosso currículo, vídeos, fotos e toda a programação que vai ocorrer. E tá como Regina Dias? Regina Dias, então é www.myspace.com/Regina Dias. Ok. E o Facebook Regina Dias é o que hoje a gente faz mais contato. É impressionante. Você quer falar ainda com o mundo, né? E querem que saiba da tua agenda, das tuas atividades. Produtos, qualquer tipo de trabalho. Produto é o Facebook. Então, você tem Facebook? Tem o Facebook, é Regina Dias. Né? E aí eu tenho os blogs, os mailings, né? A internet hoje facilitou muito essa divulgação, esse contato. Para finalizar, se fosse para você escolher uma música que representasse a sua vida, que música seria essa? Menina, como é difícil. Eu tenho várias músicas de coração, né? Mas eu gosto. Não é uma das preferidas Tá. né? Eu sempre falo assim, quando eu ouço essa música, eu acho ela tudo de bom, romântico, ambiente, paisagem, aquela coisa que é fotografia do Tom Jobim. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço, a beira-mar,
O sol já vai saindo e o teu olhar parece acompanhar a flor do mar. E aí vai, eu fico imaginando toda aquela ambiência, um par romântico, um champanhe na mão, aquele mar maravilhoso, uma calmaria, uma paz de espírito, né? Eu gosto muito de praia, mar, música, né? Legal. Que me remete toda aquela musicalidade da década de 60, 70, melhor fase da música brasileira. Rê, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, viu? Obrigada, Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada pela divulgação, obrigada pela promoção, obrigada pelo convite. Bom, essa foi mais uma personalidade de nossa cidade, que é a Regina Dias para o São Carlos em Cena. Muito bem.